O sonho puritano era ver uma igreja alinhada com as Escrituras. Eles viviam em um tempo onde não havia internet nem aplicativos de Bíblia e os livros eram caros e escassos. Se a Bíblia era o seu guia, você precisava tê-la acessível. E o lugar mais acessível era a sua própria mente. Os puritanos tinham métodos simples, mas poderosos para garantir que a palavra se gravasse na alma deles. A primeira coisa que eu considero importante é que eles tinham uma disciplina desde cedo. As crianças aprendiam a decorar capítulos inteiros antes de saber escrever bem. A mente jovem era o campo de plantio. Imagine só, para que nós falemos sobre decorar a Bíblia, nós precisamos voltar para as crianças, porque de lá que vinha a base do ensinamento que eles tinham de decorar as Escrituras. O segundo fator muito importante para que eles decorassem as Escrituras com facilidade eram os cultos domésticos. Pais se reuniam diariamente com os filhos para repetir textos. Era o eco constante da palavra de Deus em casa. O culto doméstico era muito importante para eles. Enquanto hoje em dia a gente quase não valoriza o culto doméstico ou não tem o culto doméstico, os puritanos usavam o culto doméstico como uma ferramenta para que os seus filhos gravassem a palavra de Deus. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é que eles repetiam e perseveravam. Não era sobre decorar rápido, não é um método que você vai ler hoje, vai começar com uma semana e isso vai fazer com que você decore rapidamente as Escrituras. Mas é sobre repetir devagar e constantemente, perseverando, sem desistir. É um hábito. Eles sabiam que a memorização era o primeiro passo para a meditação. E a meditação era um dos fatores essenciais da vida puritana, da vida religiosa daquela época. Você não pode meditar em algo que você não se lembra. Talvez é por isso que hoje a nossa ênfase em meditação seja tão pequena, porque a gente não lembra da palavra de Deus. Na minha opinião, eu acho que nós podemos sim resgatar a sabedoria puritana, mesmo com a nossa vida agitada. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Se eu não cresce realmente nisso, talvez eu nem estaria falando sobre esse assunto. A memorização era vista como o alicerce da fé e do caráter. A palavra era a primeira coisa que fixavam na mente em desenvolvimento. O lar puritano era um pequeno centro de adoração. Os pais se reuniam com os filhos não apenas para orar, mas para repetir, recitar e fixar textos bíblicos diariamente. Dia após dia, a família lia em voz alta, encharcando o ambiente e a mente com as Escrituras. Isso criava um eco constante da verdade no coração de cada um. Eles também eram mestres em usar métodos criativos. Sabendo que a música é uma ferramenta poderosa para a memória, muitos usavam salmos e hinos para fixar as palavras da Bíblia. Eles transformavam o aprendizado em música e ritmo. Quando cantamos um hino ou um salmo musicado, a letra se gruda na nossa mente, não é verdade? Isso acontece de uma forma que a leitura simples, muitas vezes, não consegue. Os puritanos usavam isso. Eles usavam essa beleza e arte para gravar a palavra, tornando o aprendizado algo mais natural e até prazeroso. E aqui está o ponto crucial, a diferença de ouro. Para os puritanos, a memorização não era um fim em si mesmos. Não era sobre ter um monte de versículos na cabeça para se gabar. A memorização servia a um único propósito muito mais elevado: moldar a mente, formar o caráter e transformar o coração conforme a palavra de Deus. O objetivo era que a Escritura não apenas fosse lembrada, mas vivida. Eles queriam que as verdades da Bíblia se tornassem parte de quem eles eram. Eu acredito, irmãos, que o segredo dos puritanos era a constância. Principalmente por saber que hoje em dia nós temos esse defeito. Nós não somos cristãos constantes. Nós temos muitas distrações. Mas eles conseguiam, aos poucos, mas constantemente. Não eram grandes maratonas de estudos esporádicas, era a repetição diária, o foco em pequenas porções por vez e, acima de tudo, muita perseverança. Dia após dia, linha sobre linha, a Bíblia se gravava como uma tatuagem espiritual, não na pele,
mas no coração. E a principal utilidade, irmãos, de ter a palavra de Deus na memória é que essa pode ser a maior arma contra as tentações. Joel Bick diz que eles acreditavam que não havia outra arma maior contra as tentações do que ter a palavra de Deus gravada em suas mentes. Quando o pecado batia a porta ou quando a dúvida tentava minar a fé, eles tinham a resposta na ponta da língua, pois ela já estava gravada no seu coração. Ter a palavra na memória os ajudava a resistir ao erro e a manter a fé firme e inabalável, seguindo o exemplo de Cristo ao ser tentado no deserto. Meus amigos, a lição dos puritanos é muito clara. A Bíblia não é para ficar apenas nas páginas de um livro empoeirado. Ela foi feita para estar dentro da nossa mente e do nosso coração. Pense, por exemplo, no que o Salmo 119 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É disso que eu estou falando. A memorização era uma questão de sobrevivência espiritual em tempos de perseguição. Agora vamos fazer um salto para o nosso tempo. Nós temos a Bíblia em áudio, em texto, no celular, no tablet, na tela do computador. A Bíblia está a um clique de distância. Enquanto no período dos puritanos a Bíblia era de pouco acesso e muito cara, nos dias de hoje nós temos ela no nível altíssimo, seja física ou digital. Naquela época, a solução mais óbvia que os puritanos tinham era a memorização, que em seu período era essencial e sistemática. Contrastando muito com hoje, onde a gente vê que a memorização é opcional e muito rara. É muito difícil ver alguém tentando memorizar a palavra de Deus. Os puritanos focavam muito na meditação e na repetição, e por isso eles tinham muito sucesso quanto à memorização da palavra de Deus. Contrastando com os nossos dias, onde nós focamos sempre na informação, sempre buscando informações, e na distração, onde muitas vezes a palavra de Deus é tida como entretenimento apenas. Em outras palavras, nós trocamos a profundidade da memorização pela facilidade do acesso. Nós temos a Bíblia perto de nós, mas dificilmente dentro de nós. Um outro fator também que eu quero levantar nesse vídeo é que essa dependência excessiva da tecnologia acabou enfraquecendo a nossa memória e a nossa capacidade de meditar. Nossos cérebros estão treinados para buscar a informação externamente em vez de internamente. E esse é o perigo da facilidade. Estudando um pouco a história dos puritanos, nós vamos entender como eles treinavam a mente e o coração deles. Se você deseja ter uma fé mais firme, um caráter mais santo e uma arma poderosa contra o pecado, siga o exemplo deles. Comece hoje. Escolha um livro, um versículo, repita-o de manhã, à tarde ou à noite. Aproveite e deixe aqui nos comentários qual versículo bíblico você está memorizando ou já memorizou. E se esse conteúdo te inspirou, deixa o seu gostei para me saber que esse conteúdo está te ajudando. Inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa dessa inspiração e também considere se tornar um membro do canal Teologia. Até o próximo vídeo.